5. Nós vamos ler juntos, verso 3. Mateus 5, 3. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quero pedir ao nosso irmão, olha só, todos já me presente, reverendo Basílio, para fazer uma oração. Nós vamos orar juntos com o nosso irmão e pedir que Deus nos dê direção para o sermão desta noite. Pai, somos imensamente gratos pela oportunidade que temos neste momento de ouvir a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia do céu, da sua ajuda, que pela ação do Teu Espírito que possa expor esses versículos a Deus para abençoar as nossas vidas e iluminar as nossas mentes, alma e coração. Que possamos sair daqui, ó Deus, com essa verdade de forma latente no nosso coração. E somos imensamente gratos por essa oportunidade tão especial que temos de ouvir a Tua palavra. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que oramos e agradecemos e rogamos a Ti. Amém. Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante quando nós lemos esse texto, porque existem duas palavras aí que parecem ser contraditórias, né? Ou pelo menos elas formam um contraponto, parecem que formam esse contraponto. A primeira é a bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é verdadeiramente feliz. Ou seja, bem-aventurado aponta para alguém que é de fato feliz, que desfruta plenamente da felicidade. A segunda palavra é humilde. E humilde nesse texto tem o significado de miserável, de pobre, de mendigo. Ora, então nós estamos aparentemente diante de algo no mínimo estranho. Porque como que alguém pode ser um mendigo e miserável, carente de coisas para a manutenção da sua vida e ainda ser real e verdadeiramente feliz? Como é que pode ser bem-aventurado uma pessoa dessa? Mas esta é a afirmação de Jesus Cristo. São verdadeiramente felizes os mendigos de espírito. Uau! Só o Senhor Jesus mesmo. E para entendermos o que Jesus está nos dizendo, nós precisamos entender um pouco, né? Para sabermos o que é ser humilde de espírito, entender um pouco cada uma dessas questões, dessas palavras aqui, e no que consiste essa felicidade de alguém que é humilde de espírito. Então, vou inverter um pouquinho a ordem do versículo e nós vamos ver primeiro o que é ser humilde de espírito. Tá? Ser humilde de espírito é a primeira característica da vida de um cristão. Sem humildade, não é possível entrar no reino dos céus. Tampouco uma pessoa que não é humilde não herda deste reino. E como dito no início, a palavra grega traduzida por humilde é interessante. Tá? Eu vou dizer a palavra grega aqui, é pitokos, ou pitokos. Opa, pitoco? Pitoco é humilde. É daquele apelido que as pessoas às vezes escrevem. Pitoco é humilde, pequenininho. Né? Então, esse significa, como eu disse, miserável, pobre, mendigo, é alguém desprovido de recursos, alguém que precisa de ajuda de terceiros para sobreviver. E embora essa palavra seja usada
para esta primeira bem-aventurança, das bem-aventuranças citadas por Jesus, Jesus aqui não está falando de pobreza material, ele está falando de pobreza espiritual. Veja, os pobres, o humilde de espírito. Portanto, ele se refere a uma atitude interna do coração de uma pessoa, de alguém que se apresenta diante de Deus com uma postura de plena necessidade. Opa, agora começa a fazer sentido, pastor. Ser humilde de espírito é se apresentar diante de Deus reconhecendo que carece de Deus, que precisa de Deus, que, como um mendigo que precisa de comida, que precisa de pedir esmolas para conseguir alguma coisa que ele precisa, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor, para que possamos obter algum favor espiritual dele. Então, o humilde de espírito, certamente, é o oposto de ser de alguém ser orgulhoso espiritualmente falando. Mas como que alguém pode ser orgulhoso espiritualmente falando? O orgulho espiritual faz parte daqueles que acham que podem ser salvos pelos próprios méritos. Eu fiz. Lembra do texto do fariseu? Que orou de si para si? Pessoas orgulhosas espiritualmente acham que por meio da sua vida religiosa, praticando alguns atos, cumprindo alguns rituais, fazendo algumas obras, ele acha que vai obter o favor de Deus. Ele acha que isso é suficiente. Acham que são melhores que os outros. Não são capazes de reconhecer que necessitam da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, e que ele não vai chamar a atenção de Deus. Ele acha que ele vai conseguir fazer isso. Ele não tem essa consciência. O que é orgulhoso espiritualmente. E o exemplo bíblico é justamente do fariseu. Como é que ele orou? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Se fosse na linguagem de hoje, Deus, obrigado porque eu sou cara. Eu sou bom mesmo. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não traio minha esposa, eu não sou adúltero, eu não sou nem como esse aí. Tem um publicano aí orando também. Mas eu não sou igual a ele, não, eu sou melhor. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro ao Senhor. Eu entrego o meu dízimo. Olha, Senhor, como eu sou bom. Esse homem achava que era melhor que os outros, não via nenhum pecado em sua vida. E por causa do seu orgulho, o texto diz que ele não recebeu a bênção de Deus. E ele voltou para casa sem ser justificado. E os humildes de espírito? Estes têm uma atitude diferente diante de Deus. Os humildes de espírito mostram-se carentes de Deus. Reconhecem seus pecados. Reconhecem que são miseráveis. Se humilham arrependidos perante Deus, suplicam pela misericórdia de Deus. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais pedia para ele ficar quieto, mais alto ele falava: tem misericórdia de mim, ser propício a mim, que sou pecador. O humilde de espírito coloca-se diante de Deus como mendigo espiritual. Ele abre as suas mãos e diz: Senhor, eu não tenho nada. Aliás, o que eu tenho é só sujeira, mau cheiro, uma afeição não tão boa
nada agradável ao Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me dê algo, porque eu não tenho nada. É a oração do publicano. Ó Deus, se propício a mim, que sou pecador. Olha para a minha condição miserável e me perdoa. O texto diz que este é quem voltou para casa justificado. Este foi abençoado por Deus com o perdão. Por quê? Porque ele foi humilde de espírito. Ele se humilhou. Ele reconheceu a sua dependência da misericórdia de Deus. Ser humilde de espírito. Quando nós devemos ser humildes de espírito? Amados irmãos, sempre. Constantemente. Não é só quando vem para a igreja. Não é só quando você entra no seu quarto para orar. É sempre. Amados, nós fomos regenerados, mas nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Nós pecamos todos os dias. Nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos. Nós omitimos muitas vezes falar do amor de Deus quando deveríamos falar do amor de Deus. E é por isso que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer nossa total necessidade da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E precisamos fazer isso constantemente. No trânsito, quando alguém passa acelerando do lado, me dá aquele susto e a gente pega. Quando alguém vem e começa a encher a sua cabeça, quando você fica estressado com algumas coisas, você precisa lembrar, eu preciso lembrar, nós precisamos constantemente lembrar de orar ao Senhor: Senhor, se propício a mim, que sou pecador e me perdoa. Molda, transforma. Qual tem sido o sentido da sua vida? Ou seja, qual tem sido a sua atitude diante de Deus? O que você tem feito? Você tem vivido humildemente diante de Deus? Você tem reconhecido os seus pecados? Você tem se humilhado diante de Deus? Você reconhece a necessidade que tem da graça de Deus na sua vida? Você tem se portado como um mendigo diante de Deus, implorando a Ele para que Ele perdoe, para que Ele te abençoe, para que Ele regenere você, para que Ele transforme a sua vida? Como escreveu Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 5 e 6, assim está escrito ali: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. E Ele continua: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A nossa atitude deve ser essa, de constante humilhação diante de Deus. É isso que Ele quer. Coração compungido, contrito, que nos humilhemos diante dEle, que façamos justiça, que busquemos a justiça de Deus, que observemos a sua lei, que o sirvamos e o adoremos, fazendo isso em espírito e em verdade, que o amemos de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o nosso entendimento. Deus olha para nós quando nós nos esvaziamos diante dEle, quando nós nos esvaziamos de si mesmos, quando nós nos humilhamos, arrependidos, buscando a
sua misericórdia e o seu auxílio. Veja o que disse e escreveu Isaías, claro, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor, lá no capítulo 66, verso 2: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aquele que desenvolve a sua salvação com temor e tremor diante de Deus. Esse, o Senhor tem um olho atento. Esse o Senhor atende. Essa pessoa volta para casa perdoada, abençoada pelo Senhor. O Senhor está perto. Perto de quem? Perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva aqueles que são humildes de espírito. Salmo 34, verso 18. E ainda no Salmo 57, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Pessoas assim, o Senhor não despreza. Ser humilde de espírito diante de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês serão bem-aventurados se forem assim. A segunda parte do sermão, o segundo ponto do sermão é justamente sobre isso. A felicidade daqueles que são humildes de espírito. O Senhor abençoa os humildes de espírito. O Senhor faz dessas pessoas, realmente pessoas felizes. Estas são de fato felizes. As que se humilham diante do Senhor, as que se dobram diante do Senhor, as que confessam o seu pecado diante do Senhor, as que reconhecem que precisam da graça do Senhor. Essas são felizes. Estas são as pessoas bem-aventuradas. E alguém pode dizer, bom, no que consiste essa bem-aventurança? Ou no que consiste esta felicidade? E Jesus responde dizendo que consiste no reino dos céus. Porque o reino dos céus é daqueles que são humildes de espírito. As palavras de Jesus são uma garantia para mim, para você e para todos nós, de que nos humilhando diante do Senhor, nós receberemos o reino dos céus. Isso demonstra que nós de fato somos herdeiros deste reino. Nos humilharmos e nos alegrarmos no Senhor, verdadeiramente. Os miseráveis de espírito, os que se humilham diante de Deus, na verdade é que são os felizes, é que são os ricos. Por quê? Porque eles possuem a riqueza incomparável. É coisa melhor do que o reino dos céus? O lugar onde a traça não corrói, a ferrugem não corrompe, onde não há tristeza, onde não há choro, onde não há dor, onde não há morte. Só a glória de Deus, nem sol. A luz do Senhor brilha e não há necessidade de sol. Onde as ruas são de ouro. Consigo imaginar como serão as casas, as mansões, como é a mansão celestial. É esse tesouro que nós temos, é essa riqueza que nós temos. Jesus
quando iniciou seu ministério, disse que o reino de Deus já havia chegado. Disse que o reino de Deus estava presente entre os homens, estava presente na sua pessoa, estava presente na sua obra. Veja Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Amados, o reino de Cristo é o reino espiritual. O reino de Cristo é o domínio da graça de Deus em Cristo Jesus sobre o seu povo santo, a sua igreja. E neste reino, Cristo é Rei, Cristo é Senhor, e todos aqueles que creem nele são herdeiros dos céus, são habitantes do seu reino. Nós já estamos com a passagem comprada, nosso passaporte já está carimbado. É só uma questão de tempo para nos alegrarmos de uma vez por todas. Já somos bem-aventurados, mas o tempo de recebermos ainda maior alegria, algo incontável, algo incomparável, algo que nós não conseguimos acessar com a nossa mente, um dia nós receberemos. Está garantido para mim, para você que está em Cristo Jesus. Neste reino há benefícios e há também deveres para nós que somos servos do Senhor. A quem pertence esse reino, irmãos? Este reino pertence aos humildes de espírito. Este reino já é uma realidade presente, mas é também uma realidade futura. Então, já experimentamos, já vivemos, e ainda não, porque o melhor ainda está por vir. A realidade desse reino para os humildes de espírito está no fato de que todos eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho de Deus, para o reino do seu amor. Ah, que bênção, meus irmãos! Nós que estávamos mortos, que éramos inimigos, nós que estávamos nas trevas, agora recebemos vida, agora somos filhos de Deus, agora andamos na luz, rumo ao prêmio da soberana vocação. A realidade deste reino também é para nós que desfrutamos já na terra das bênçãos de sermos herdeiros de Deus, de sermos cidadãos dos céus. O lugar que nós vivemos é como a embaixada. É uma embaixada do reino dos céus, onde nós vivemos, onde estão as pessoas que fazem parte do povo de Deus. É pelo mérito de Cristo que os humildes de espírito são bem-aventurados, porque estes receberam a remissão completa dos seus pecados e, debaixo da direção do Espírito Santo, receberam uma nova vida e caminham para a mansão celestial. Inevitavelmente, lembrei daquela música antiga: caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não interessa não. Porque eu vou. E também lembrei da paródia que a gente fazia: caminhando vou para Canaã. Irmãos, quem é humilde de espírito, este é realmente feliz. Este desfruta do governo de Cristo. Este desfruta do cuidado espiritual de Jesus Cristo. Eis que estou com vocês todos os dias da vida de vocês, até aquele em que eu voltar para buscar vocês.
o Senhor nos abandonará, nunca nos deixará. Ele jamais deixará de governar para o nosso bem. Jesus cuida dos que são humildes de espírito. Jesus protege os seus. Ele guarda o seu povo dos inimigos. Ele concede aos que são seus sustento para o corpo, para a alma. O Espírito Santo que constantemente está conosco, ele prometeu para os discípulos: eu estou indo, mas envie o Espírito Santo. Pertencer ao reino de Cristo, receber a salvação, desfrutar dos cuidados do nosso Senhor e Salvador, é a grande riqueza que nós temos, é a felicidade que Deus nos dá. Agora, para os que são humildes de espírito, pertencer ao reino de Cristo é a garantia de que no futuro também estaremos com o Senhor. Portanto, meus irmãos, a verdadeira felicidade consiste em possuir a vida que só pode ser encontrada em Cristo, em mais lugar nenhum, em pessoa nenhuma, em ação nenhuma, só nele. É Ele quem veio para nos conceder vida e vida em abundância, vida eterna. Vida eterna para todos aqueles que creem no Senhor. Porque Ele disse que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E ninguém pode ir até o Pai se não for por meio dele. João 14, 6. Nós podemos, amados irmãos, desfrutar da vida aqui na terra, experimentando parte do reino dos céus, o já. Embora ainda não em plenitude deste reino, mas temos a plena convicção de que ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar. E aí, plenamente bem-aventurados. Nós ainda lutamos contra o pecado, nós ainda lutamos contra a nossa carne, nós ainda lutamos contra o mundo, nós ainda lutamos contra o diabo, que tenta nos destruir, mas nós já temos a vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nosso consolo, portanto, é saber que Cristo nos libertou, é saber que um dia Ele voltará para dar fim a toda a oposição de Satanás e de seus anjos, toda a oposição contra a igreja. Quando Cristo voltar, se encerrará, porque Ele julgará todos os povos, de todas as tribos. E no dia que Ele voltar, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:14. Morte e inferno, Satanás, seus anjos, a serpente, no lago de fogo. O pecado para nós não existirá mais, não haverá mais sofrimento. Nós seremos glorificados, nós reinaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, viveremos felizes com Ele e eternamente. Só para os humildes de espírito, porque é destes o reino dos céus. Eu quero concluir, meus irmãos, lembrando aqui, a verdadeira felicidade não pode ser encontrada no mundo. Não busque no mundo aquilo que só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Os prazeres do mundo, o estilo de vida do mundo, não te dará paz. A verdadeira
felicidade vem unicamente de Deus, em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Somente os humildes de espírito é que desfrutam da verdadeira felicidade. Os que reconhecem seus pecados, aqueles que buscam salvação em Cristo, estes são bem-aventurados. Aqueles que chegam de mãos vazias diante de Deus recebem tudo o que precisam da sua salvação. Senhor, aqui estou, não tenho nada. Não tenho nada para oferecer para o Senhor. Como em quarta-feira, no estudo bíblico, a nossa justiça diante de Deus, as nossas justiças, os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapo de imundícia. Então, Senhor, eu não tenho nada. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Porque eu preciso do Senhor. Sem nada a oferecer e humilhados diante de Deus, encontraremos o que é preciso para herdar o reino de Deus. É somente pela graça de Deus, em Cristo Jesus, não por mérito próprio, não de obras, para que ninguém se glorie. Só assim, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, humilhados diante de Deus, é que nós recebemos o reino dos céus. Recebemos aqui e agora. E receberemos plenamente na vida eterna, no porvir, com Jesus. Nós vamos cantar o hino 102. Eu acredito que ele nos ajuda, inclusive na aplicação, em segundo lugar, e impetrar a bênção. Hino 102, vamos cantar juntos. O céu com Cristo. Não sei se a música vai uma vez. Põe aí, se não for, é outra. Depois de Cristo me salvou,
tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos humildes. Deus, de fato, Deus de Espírito, de fato, Deus, não há em nós nenhum mérito diante do Senhor. Portanto, nós continuamos rogando, ser propício a nós, pecadores. Ajuda-nos, Pai, a vivermos como verdadeiros crentes, como verdadeiros filhos do Senhor, amando o Senhor de todo o coração, servindo ao Senhor, Deus, amando também os nossos irmãos, servindo os nossos irmãos. Ó Pai, dá-nos a graça de viver para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque recebemos a salvação nos méritos de Cristo. Obrigado, Pai, por todos os dias que vivemos, e obrigado, ó Deus, pela garantia que temos da vida eterna com o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no restante, no início dessa semana, para que nós vivamos de maneira tal que outras pessoas também percebam o quanto somos felizes em adorar e servir ao Senhor. Que as nossas palavras e as nossas ações glorifiquem o Teu santo nome, mas também chamem a atenção daqueles que ainda não conhecem o Evangelho e que estão próximos de nós. Abençoa esta Tua igreja. Abençoa esta Tua igreja e faça crescer no conhecimento da Tua palavra e crescer também numericamente. Abençoa, ó Deus, cada departamento desta igreja para a glória do Teu santo nome e o nosso bem-estar também como crentes, como partes desta igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, certos de sermos ouvidos e atendidos. Amém. E agora, amada igreja, que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação e a iluminação do Espírito Santo permaneçam com todos vocês aqui e também seja presente com todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor espalhada pelo mundo. Amém. Podem se sentar.